Muito obrigada por ter aceitado o convite para integrar a primeira edição da Inove Magazine. Começava então para fazer a primeira questão. Que balanço faz deste primeiro ano como Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação? Muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer ser realmente aqui o primeiro da vossa revista e desejo-vos o melhor. Foi um ano cheio de desafios, um ano, de uma forma geral, com grandes desafios ao nível internacional, em termos da crise que tivemos e que estamos a ter de tudo o que é os refugiados e também o terrorismo. Como Comissário da Inovação e da Investigação, tentei fazer o melhor que podia fazer dentro de um contexto muito difícil na Europa. E esse contexto é tentar que a inovação e a ciência sejam realmente o futuro da Europa. A Europa pode ter vários futuros. Pode ter um futuro de custos mais baixos, de emprego mais precário, ou pode ter um futuro de inovação e de ciência que vai trazer maior riqueza. E aí o grande desafio foi realmente como é que faço a gestão de um programa de 80 mil milhões de euros, que é o programa Horizonte 2020, e como é que essa gestão pode levar ao mercado e pode levar às pessoas e aos investigadores e às empresas maneiras de conseguir que essas pessoas tenham ideias mais inovadoras, que reinventem o futuro para que esse futuro crie mais emprego. É esse o grande desafio. E depois, a título pessoal, obviamente, foi um ano também muito interessante do ponto de vista pessoal. É um privilégio servir a instituição que é a União Europeia. Muito bem. Centrando-nos então na União Europeia, a taxa de crescimento global da União Europeia aumentou cerca de 2,4%, só ultrapassada pela China, com 3,6%, e pela Coreia do Sul, com 4,8%. No entanto, a União Europeia ocupa o quarto lugar na tabela mundial de desempenho na área da inovação. Que estratégias terá de adotar a Comissão Europeia para concorrer com estes países mais inovadores e que estão no topo, sendo eles a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão? No fundo, a Europa tem esta característica de ser apenas 7% da população e, ao mesmo tempo, ser o maior produtor de ciência do mundo. Mas não consegue transformar essa ciência em produto. Ou não o consegue fazer de uma maneira como outras plataformas o estão a fazer. E, portanto, é essa capacidade que nós vamos ter ou não de transformar essa ciência em produto que vai fazer a diferenciação da Europa. O ponto é que, imagina, é como estarmos a correr todos numa pista de atletismo e todos estamos a cooperar, porque sem cooperar não conseguimos correr a uma velocidade que seja dentro daquilo que é o desafio mundial, e até porque hoje em dia ninguém consegue correr sozinho na sua própria pista. Mas depois a Europa tem que levar mais longe e conseguir levar mais longe a capacidade de transformar esse conhecimento em produto. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer muito em relação a essa transformação. Estamos a fazer, ou como é que vamos ter instrumentos que transformem esse conhecimento, ajudando empresas. No fundo, estamos a ajudar em mais de 3 mil milhões de euros as chamadas PMEs a nível europeu, para conseguir que essas PMEs façam essa transformação de uma maneira mais eficaz. Mas para isso é preciso que as empresas e as universidades consigam trabalhar em conjunto. E esse é um desafio que existe em toda a Europa e que nós tentamos, através do programa Horizonte 2020, colmatar, fazendo com que estas instituições trabalhem melhor em conjunto, o que tem sido sempre um desafio na Europa, mas que eu penso que já estamos a ultrapassar. Cada vez vemos melhores empresas a trabalhar melhor com as universidades. Muito bem. A nível europeu, Portugal afigura-se como um país inovador moderado, ainda longe dos chamados líderes de inovação, entre os quais a Suécia surge em primeiro lugar. O que falta a Portugal para atingir os lugares cimeiros nesta tabela de inovação dos Estados-membros da União Europeia? Não, Portugal, em primeiro lugar, tem feito um grande caminho. Nós, em termos de ciência fundamental, hoje, para lhe dar uma ideia, Portugal tem dos melhores bolseiros mundiais em termos do Centro Europeu de Investigação, e aqui estamos a falar dos melhores dos melhores, e Portugal tem feito também um grande caminho em termos das empresas. Aliás, nós temos visto que Portugal, apesar de tudo, tem feito um caminho de inovação na maneira como as empresas olham para a própria inovação. A inovação era vista um bocadinho há 20 anos atrás como apenas algo que um professor numa universidade tentava inventar
qualquer ideia nova e apenas na área tecnológica. E eu penso que Portugal ultrapassou essa fase de entender a inovação apenas como algo puramente tecnológico para algo que abrange o design, que abrange o marketing, que abrange os planos de negócios. Portugal precisa de maior e melhor investimento através de um aumento do investimento também privado na inovação. Nós aqui temos, por um lado, o Horizonte 2020, que conhece bem, mas Portugal também tem acesso aos chamados fundos estruturais, que são de grande importância para tudo aquilo que é a junção ou a convergência de Portugal em relação ao resto da Europa, e temos também o chamado Plano Juncker, que é o novo plano de investimento em que Portugal também pode fazer parte. Ou seja, Portugal tem 3 instrumentos fundamentais para o futuro, que são o Horizonte 2020, os fundos estruturais e o Plano Juncker, em que Portugal tem pleno acesso e terá plena capacidade de conseguir fazer mais e melhor no futuro. Pelo menos é aquilo que eu gostaria de ver o meu país. Muito bem. Acha que esse dinamismo que falou de Portugal estar mais voltado para a inovação resulta de termos um comissário europeu português? Não queria, não faria isso, como penso que era um bocadinho realmente da minha parte uma grande arrogância. Eu penso que aquilo que é verdade é que ter um comissário português nesta área ajuda talvez a divulgar mais o nome de Portugal, ajuda a divulgar o facto de que em Portugal temos boas empresas. Eu tenho sempre exemplos portugueses, tenho visto coisas extraordinárias em Portugal e sempre que estou, imagino, na Lituânia ou na Estónia ou na Letónia, utilizo sempre um exemplo português, porque no fundo sou português. E outro dia estava em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e foi muito interessante porque diziam-me algumas pessoas de empresas que muitas vezes tinham dificuldade e que achavam que o facto de serem portugueses, que isso não os ajudava. E eu prometi a todos esses jovens que iria cada vez mais divulgar os bons exemplos deles e a Universidade de Coimbra tem excelentes exemplos de empresas inovadoras e eu penso que é o meu papel, obviamente represento todos os europeus, mas é o meu papel também como português de dizer e contar os casos que vou vendo em Portugal. Já agora, também só muito rapidamente, conto sempre o caso do Hospital de São João, que tem realmente uma capacidade de ligar a parte do hospital ao digital. E que hoje no Hospital de São João há um projeto extraordinário de digitalização em que os doentes têm sensores e que o médico pode imediatamente saber, mesmo estando em casa, que se o doente está pior ou não e se tem que voltar para o hospital. Eu conto este projeto e as pessoas dizem, mas aonde? No Porto? Eu, sim, no Porto. Este é o melhor exemplo que eu vi de digitalização de tudo aquilo que fiz na Europa. E, portanto, isso tem essa pequena vantagem para Portugal. Muito bem. O Observatório Europeu da Inovação Empresarial aponta 4 tendências, entre elas inovações disruptivas e políticas progressistas, fábricas inteligentes, tecnologias limpas e voltadas para o cliente, um design para a inovação e modelos de negócio inovadores e desbloqueamento do potencial das empresas e da inovação social. Na sua perspectiva, qual destes caminhos poderá ter mais impacto no nosso país? Eu penso que a inovação nos últimos 50 anos mudou totalmente, a inovação e a ciência. E o que é que tem acontecido? Tem acontecido que o mundo digital tem mudado a maneira de fazer a própria inovação. A inovação era muito centrada no produtor e hoje, como o mundo digital, é muito centrada no utilizador. Ou seja, o utilizador é que, no fundo, diz ao produtor aquilo que quer, aquilo que é o produto, que seria o produto mais adaptado. Depois, a inovação na área digital veio também criar esta capacidade de que uma pequena empresa pode rapidamente ser muito grande e que pode capturar muito valor e que pode conseguir, capturando muito valor, ter essa capacidade de ser líder numa indústria que não conhece. Repara, Spotify, que é uma empresa europeia, não era do mundo da música, mas consegue imediatamente ser no fundo, um player, ou vá lá, um jogador, na tradução para português, essencial no mundo da música. E temos realmente depois esta capacidade, ou o terceiro ponto em que a inovação tem mudado, que é a criação de novos mercados. O caso da Uber, do Airbnb e de outras empresas que vêm capturar através de plataformas, vêm criar mercados que não existiam antes. E eu penso que Portugal tem uma população muito criativa. E a inovação ela está sempre na interseção da criatividade com a tecnologia e essa criatividade dos portugueses é excelente. O português é de natureza empreendedora
E eu vejo cada vez mais nesta nova geração, quando vou, por exemplo, à minha antiga escola, que é o Instituto Superior Técnico, vejo uma geração de pessoas que estão a criar essas novas empresas. E por isso vejo que em Portugal há realmente todos os condimentos e ingredientes para esta revolução digital poder ser uma revolução em que Portugal aproveita para o melhor e que ganha com isso. Com isso, muito bem. Até setembro de 2015, o número de projetos nacionais aprovados no âmbito do Horizonte 2020 era de 107, com um financiamento de 59,07 milhões de euros. Estes valores estão um pouco abaixo dos 306 projetos aprovados, com um financiamento de 145,70 milhões de euros em 2014. Terminado o ano 2015, considera que Portugal conseguiu atingir resultados semelhantes ou muito aproximados? Eu penso que Portugal está numa posição muito melhor do que alguma vez esteve. Para lhe dar uma ideia, no programa quadro número 7, Portugal começou por ser um país que, no fundo, pagava mais do que aquilo que recebia. Apesar de, em ciência, recebermos sempre mais, porque recebemos a capacidade de trabalhar com outros cientistas, de outros inovadores, e isso é sempre extraordinário para todos os países que participam no Horizonte 2020. Mas Portugal, nos primeiros anos do programa Quadro 7, conseguia por ano, mais ou menos, em linhas gerais, nos primeiros anos nem chegava a 100 milhões. E no conjunto de todo esse programa Quadro 7, conseguiu chegar aos 500 milhões de contribuição. Neste momento, desde que eu tomei posse como comissário, já estamos nos 160 milhões, ou seja, Portugal está bem. Está bem até porque nos primeiros anos são os anos normalmente que há menos capacidade, depois junta-se mais vezes para o fim do programa. E eu acho que Portugal está bem. Portugal está muito bem ao nível das universidades. As universidades concorrem e sabem gerir muito bem os consórcios. Penso que Portugal poderia fazer mais em termos das PMEs. Precisamos de mais PMEs a concorrer a projetos europeus sem medo. Ou seja, a lançarem-se, a virem mais à Europa, e eu penso que aí ainda há muito trabalho a fazer e, portanto, espero poder ajudar nesse sentido. Muito bem. Antecipando a minha próxima questão, em que acabou de referir que quem mais tem beneficiado do programa Horizonte 2020 são os centros de investigação e desenvolvimento e as próprias universidades. Quando afirma que quem cria emprego são as empresas e que estas, quer em Portugal, quer na Europa, estão estagnadas, nem crescem nem morrem, não deveriam ser estas que deveriam receber e usufruir mais dos investimentos para promoverem essa inovação? Eu penso que sim, penso que, repare, no fundo o programa Horizonte 2020 foi dividido em 3 grandes pilares. Um que tem a ver com tudo o que é a investigação fundamental ou de fronteira, e esse é um pilar importantíssimo e que funciona muito bem na Europa e que funciona também muito bem em Portugal. Depois temos um pilar sobre PMEs, indústria, realmente as empresas, e um pilar sobre os desafios da sociedade. Desafios que são resolvidos por todas as disciplinas, ou seja, hoje em dia já nada é resolvido só e apenas por uma disciplina. E Portugal tem realmente conseguido afirmar-se e tem conseguido nas universidades, e eu aquilo que diria é que as empresas deveriam seguir um bocadinho esses passos. Quais são esses passos? É saber trabalhar em rede com outras empresas na Europa, conseguir arranjar os consórcios em que há outras empresas que queiram fazer um clube para participar em projetos, porque todos os projetos do Horizonte 2020 são sempre em consórcio, há sempre um número de empresas, um número de universidades, exatamente para que elas trabalhem em conjunto. E, nesse aspecto, aquilo que eu tenho como objetivo é que este programa Horizonte 2020 tenha mais aquilo que eu chamo em inglês newcomers, ou seja, pessoas que nunca concorreram e que vão concorrer pela primeira vez. E neste momento estou bastante contente porque o Horizonte 2020 tem mais ou menos 38% daqueles que estão a conseguir são entidades, universidades ou empresas ou outras, que nunca concorreram antes. Eu acho que isso é de grande importância para o futuro, porque senão são sempre os mesmos, ou seja, nós temos que abrir a outros. Muito bem. De que forma o selo da excelência pode ajudar alguns dos projetos candidatos ao Horizonte 2020? É assim, o selo de excelência foi, sem dúvida, Patrícia, uma grande... para mim foi algo que me marca neste primeiro ano. Porquê? Porque muitas vezes, e o Presidente Juncker dizia sempre, que não podemos trabalhar em silos verticais. E o que acontecia no passado era que a equipa dos fundos estruturais trabalhava sozinha e a equipa da investigação e desenvolvimento trabalhava com o Horizonte 2020 e cada um para o seu lado.
Com a comissária Corina Cretu conseguimos fazer uma ponte entre os dois serviços, entre os dois departamentos, para conseguir que se trabalhe mais em conjunto. E a ideia é que quando um projeto chega ao Horizonte 2020, mas por razões financeiras não conseguimos financiar, que esse projeto tenha um selo de excelência, se for bom, assinado por mim e por ela, e que possa ir também aos fundos estruturais. Isto terá um grande impacto em países como Portugal, em que, no fundo, como eu estava a dar o exemplo das PMEs, que ainda estão a fazer esse caminho de aprender a conseguir ser melhores e de ganhar mais projetos do Horizonte 2020, o que faz aqui é que aquelas que por uma razão não conseguirem, podem ir com este selo de excelência aos fundos estruturais que são geridos a nível nacional. Como sabe, o Horizonte 2020 é gerido diretamente por nós, os fundos estruturais são geridos pelo país. E essa pessoa pode chegar a Portugal, pode chegar aos fundos portugueses estruturais e dizer, olha, está aqui um certificado assinado pelo comissário Carlos Moedas e pela comissária Corina Cretu, que diz que este meu projeto era muito bom para o Horizonte 2020 e infelizmente não pôde ser financiado. E isso vai abrir a porta a essa empresa em Portugal a poder ser financiada por fundos nacionais e fundos estruturais. Eu penso que cria sinergias e que é muito bom, será muito bom para as empresas portuguesas. Muito bem. Assumiu a concretização da European Research Area, como um dos principais objetivos do seu mandato. É prioridade desta iniciativa a criação de um mercado de trabalho aberto e atrativo para os investigadores? Que medidas objetivas estão a ser tomadas para que a concretização da ERA provoque um fluxo de investigadores das áreas menos atrativas, brain drain, para os países mais atrativos? Olha, medidas, primeiro, a European Research Area, ou seja, a área europeia de investigação, a ideia era conseguirmos não ter fronteiras. Fronteiras para os investigadores, que eles realmente consigam ir de país para país e poderem ter um tratamento igual como se fosse no seu próprio país. E é assim que a investigação e a ciência devem funcionar. Eu gostaria muito que a Europa fosse um polo de atração para os melhores investigadores do mundo, mas que na Europa houvesse uma mobilidade muito grande. Qual era um dos pontos fundamentais para essa zona europeia de investigação ainda não estar a funcionar na sua plenitude? Apesar de eu achar que a investigação e a ciência são das profissões mais, no fundo, mais internacionais do mundo e que funcionam mais entre diferentes países. Era a chamada parte dos fundos de pensões, ou seja, como é que um investigador que está em Portugal vai trabalhar para a França ou vai trabalhar para a Inglaterra e depois como é que tem a sua reforma no fim. E então nós estamos exatamente a finalizar, a meter agora em funcionamento um projeto que chamamos ReSaver, ou seja, realmente o fundo de pensões suplementar ou complementar para os investigadores. Não tem a ver com a segurança social do país, portanto, sobre isso obviamente não temos qualquer influência, mas o investigador pode ter uma reforma complementar através deste fundo de pensões. E eu penso que isso é realmente extraordinário para os investigadores, porque lhes dá a maior capacidade de dizer, eu vou mudar de país, mas não vou ter um problema em relação à minha reforma futura. Aqui está uma medida muito concreta. Agora, a European Research Area, a área europeia de investigação, ela basicamente, em termos físicos, ela já existe. Aquilo que ainda não existe, que eu penso será, no fundo, a área europeia de investigação 2.0, é um bocadinho como é que esta área vai ser no mundo digital, que não tem a ver tanto com as barreiras físicas, porque elas já não existem, mas como é que nós vamos ter, por exemplo, uma cloud europeia de investigação, como é que nós vamos ter os nossos cientistas a poder ter serviços de text and data mining, serviços de capacidade de analisar dados em tempo real através de uma cloud europeia. E essa parte é como é que transformamos esta área europeia de investigação em algo que é físico, que foi o passado, com algo que também será digital no futuro. O programa Science for Refugees também se insere no âmbito da ERA. Como tem decorrido esta iniciativa? Muito bem, tem sido, cá está uma maneira de contribuir através da investigação e da ciência para tudo aquilo que é a crise dos refugiados. Uma ideia muito simples, que era pôr através de um site da internet que já existe, que é o site da Euroaccess, que é onde todos os cientistas, e aliás convido os investigadores portugueses a olharem bem para esse site, onde tem uma parte sobre ciência para refugiados, Science for Refugees, em que se um refugiado for um cientista, for um investigador, for alguém que tenha estudos a nível de doutoramento ou de mestrado, pode inscrever-se e ver se tem oportunidades em universidades na Europa.
O programa começou muito bem. Neste momento penso que já temos mais de 150 organizações que se inscreveram como organizações que têm vontade de participar e que têm essas oportunidades. Entre elas, em Portugal, temos a Universidade da Madeira, que foi a primeira, a Fundação Champalimau, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho, e todas elas já são, no fundo, universidades que fazem parte da rede, que voluntariamente, eu lembro-me de ter falado nisto ao princípio, de ter dito às universidades portuguesas, e elas voluntariamente foram das primeiras. E aí Portugal realmente é um país extraordinário em que temos a capacidade uma capacidade de acolhimento que eu diria que é muito superior a outros países e que isso é um excelente sinal para o país. E, portanto, é um programa que temos bastante orgulho de ter sido, no fundo, criado por nós neste primeiro ano e de estar a funcionar. Muito bem. Em muitos países europeus, sendo Portugal um deles, a grande maioria dos jovens investigadores não possui contratos de trabalho efetivos, apenas bolsas de investigação e de curta duração. Quais as razões para que esta situação se mantenha após as recomendações da Comissão Europeia e que medidas pretende tomar para que esta situação se resolva? Eu penso que o problema que me fala é um problema mais vasto, um problema do mercado de trabalho em geral na Europa. Nós, na Europa, sofremos de um mercado que chamamos muitas vezes um mercado dual, ou seja, um mercado em que temos uma parte da população que está protegida e uma parte da população que não está protegida. E isso toca todas as profissões e daí o desemprego jovem e os níveis de desemprego jovem que temos. E, portanto, há reformas nacionais em cada país a fazer ao nível dos seus mercados de trabalho. E os cientistas, como todos os outros, sofrem também dessa dualidade do mercado de trabalho. Aquilo que é a grande vantagem da Europa é que nós conseguimos realmente colmatar, de certa forma, alguns desses pontos nacionais porque conseguimos financiar a investigação a nível do Horizonte 2020 e também a nível do Centro Europeu de Investigação. Ou seja, quando estamos a falar aqui de bolsas do Centro Europeu de Investigação, estamos a falar de bolsas de 3 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar de bolsas que, no fundo, dão a capacidade a um investigador de criar uma própria empresa em que dá emprego a 17 ou 18 outros investigadores. E, nesse aspecto, a Europa ajuda a colmatar. Mas a Europa não pode resolver aquilo que são os problemas nacionais ao nível do mercado de trabalho e que na Europa são muitos e são graves porque há uma grande divisão entre um mercado protegido e um mercado não protegido. Infelizmente, quem vive nesse mercado não protegido são os jovens, porque são realmente o elo mais fraco existente no mercado de trabalho, exatamente porque essas reformas não são feitas e é importante que os países as façam. Muito bem. Acha que Portugal tem capacidade para contrariar essa tendência? Portugal tem a capacidade de contrariar esta tendência no sentido que Portugal está-se a transformar num país em que tem cada vez mais empresas que estão a ser formadas e que estão a ser feitas através de jovens e eu penso que o futuro estará na mão dessa capacidade empresarial ou não de Portugal. Porque, como eu sempre digo, a criação de emprego não se faz por decreto, não é o Estado, nem o Estado português, nem nenhum Estado que pode fazer essa criação de emprego. E essa capacidade de inovar, que é, no fundo, a capacidade de fazer empresas, é a capacidade de criar mais emprego. E quando nós criamos mais emprego, criamos melhores condições para os trabalhadores, porque nesse aspecto o mercado da oferta e da procura funciona. Se eu tiver maior criação de emprego, eu tenho mais dificuldade em encontrar pessoas boas e, portanto, estou mais disponível a conseguir oferecer a essas pessoas melhores condições. E, no fundo, tudo o que falamos hoje na Europa tem a ver com isso, que é vamos conseguir ou não criar emprego. E eu penso que a melhor maneira de criar emprego é através da inovação e da ciência. Sobre isso, não temos dúvidas. Muito bem. Na atualidade, no caso específico português, temos cerca de 43 mil investigadores, um número bastante superior aos 5 mil que tínhamos em 1985. Contudo, este número fica muito aquém da média europeia. Como pode a União Europeia ajudar os portugueses a tornarem-se mais competitivos ao nível da ciência e investigação? A União Europeia, eu penso que Portugal, em termos da União Europeia, desde 1986 já recebeu mais de 70 mil milhões de euros. E desses 70 mil milhões de euros, Portugal conseguiu realmente, sobretudo nos últimos anos, ter muitos fundos em relação à ciência e à inovação. E eu penso que isso tem ajudado à criação de empresas. Depois Portugal conseguiu também aproveitar
uma parte do Horizonte 2020, a que nós chamamos o teaming, o twinning, que são como ajudar os países que precisam mais a colaborar entre uma universidade, por exemplo, em Portugal e uma universidade em França ou em Inglaterra e conseguirem fazer projetos em conjunto. Portanto, fazer aqui, no fundo, um acasalamento entre universidades. E isso tem acontecido e Portugal tem conseguido participar em muitos desses projetos, que são projetos que ajudam a subir na cadeia de excelência. E quando nós olhamos para o Portugal que existia em 1986 e o Portugal de hoje, realmente há uma diferença brutal, como disse, em termos de investigadores. 8 vezes, 9 vezes mais. Eu lembro nos anos 80 havia, não sei, 2.000 pessoas com doutoramentos em Portugal e isso hoje é completamente diferente. Agora, enquanto nós não conseguirmos fazer que essa ligação entre a empresa e a universidade faça com que esses doutorados possam exercer não só na academia, mas também na empresa, aí temos um problema, enquanto o mercado de trabalho não valorizar, não der valor a esses doutoramentos. E é esse caminho que está a ser feito e que eu fui vendo, agora estou aliás a fazer uma volta a Portugal sobre a ciência e a inovação, em que tem sido extraordinário. Comecei em Coimbra e tive também a Aveiro, de ver como em Portugal há cada vez mais jovens que trabalham em Portugal, mas podiam trabalhar em qualquer parte do mundo, ou seja, os clientes deles, por acaso, estão todos fora de Portugal e eles trabalham em Portugal. Como o mundo digital vem ajudar países como Portugal a serem muito melhores, porque não há fronteiras. E esse não existir de fronteiras, que poderia parecer negativo, ou seja, as pessoas têm sempre medo de dizer, mas vamos, não há fronteiras, isto como é que vai ser, vamos ser invadidos. Não, nós é que podemos invadir, entre aspas, e podemos conseguir conquistar novos mercados. Em Coimbra, está a falar com uma empresa que é Fidzai, que é uma empresa de serviços bancários para todo o mundo, que os melhores clientes e a grande parte dos clientes estão nos Estados Unidos. Esses clientes dos Estados Unidos nem sabem se eles estão em Coimbra ou em que parte do mundo é que estão. Querem saber que têm ali um bom serviço. E eu penso que isso é um potencial extraordinário para o nosso país. Em outubro passado, Lisboa acolheu o maior evento dedicado às tecnologias de informação, o ITC, Innovate, Connect, Transform. Por esta ocasião, o Comissário Europeu para a Economia Digital, Günther Oettinger, destacou a necessidade de uma revolução digital na União Europeia. Como têm conciliado esforços neste sentido? No fundo, trabalhamos muito em conjunto, porque eu penso que hoje em dia nós dizíamos a revolução digital e a economia digital. Eu penso que hoje em dia toda a economia é digital e, por definição, tudo aquilo que nós fazemos é digital. E aquilo que nós vemos é esta transformação do mundo físico para o mundo digital e como é que ela está a acontecer. E por isso o trabalho que eu faço em conjunto com o meu colega Günther Oettinger é exatamente de juntar estes dois laços. Estamos a construir o projeto sobre a cloud, ou seja, como é que vamos ter uma European Science Cloud, e nesse aspecto temos estado a colaborar com muito gosto. Na sua audição no Parlamento Europeu, referiu que a inovação é uma cultura onde é preciso ser-se disciplinado e mudar o mundo sem medo de falhar. Acredita que tem sido inovador como Comissário Europeu? E pergunto também se a criação do Centro Europeu para a Inovação é uma das suas inovações. Muito obrigado. Não, eu penso que sim, eu penso que tem havido uma inovação na própria estrutura e arquitetura da própria Comissão e como trabalhamos em equipas, o que antigamente era diferente, não havia esta ideia dos vice-presidentes e dos comissários trabalharem nestes clusters ou nestas equipas, e isso tem sido uma inovação do Presidente Juncker. Depois, da minha parte, tenho tentado inovar em pensar quais são as ideias para a inovação, ou seja, nós temos realmente uma excelente investigação fundamental, mas como é que transformamos no produto? E a ideia do Centro Europeu para a Investigação vem exatamente nesse sentido, ou seja, em vez de termos instrumentos dirigistas e dizer o que é que o inovador deve fazer, esperar que o inovador nos diga aquilo que quer fazer. E isso é aquilo que nós chamamos uma estratégia de baixo para cima e não de cima para baixo. E é de grande importância porque aquilo que se viu na ciência até agora é que os instrumentos que funcionam são instrumentos em que é o investigador que nos diz aquilo que deve fazer. Na inovação é mais difícil encontrar esses inovadores, ou seja, temos que ter uma maior capacidade de encontrar onde é que estão os inovadores, quem são esses inovadores na Europa. E a partir daí, da identificação desses inovadores, podemos então dar esse passo. O Centro Europeu de Investigação vai ser a grande inovação, exatamente, dos meus 5 anos, espero eu, e que consiga pôr em prática tudo isso. Muito bem.
Ainda mantém a convicção de que, quando terminar o seu mandato como Comissário Europeu, se afastará totalmente da carreira política, passando a fase de dar o melhor para o bem público, para dar o melhor para a sua família? Eu penso que, sem dúvida, que a família sofre muito quando estamos neste tipo de cargos políticos e, pessoalmente, é muito difícil. Penso que, sim, que mantenho a minha ideia de que um homem na política e na parte não política deve ter transições de uma para a outra. Penso que não é salutar passar toda a vida exatamente sempre ou na política ou no privado. Aliás, acho que muitas pessoas do privado deveriam vir para a política para perceber como é difícil e como não podemos decidir as coisas como numa empresa privada, como muitos políticos também deviam ir para o privado para perceber como é que funciona o privado. E exatamente por essas razões espero que sim, espero que possa ter a minha oportunidade depois de estar mais com a família e também contribuir de outra forma para a sociedade. Muito bem. Pedi-lhe apenas umas respostas breves às seguintes questões. Para si, inovar é? Não ter medo de falhar. Muito bem. Que virtudes considera que tem um bom líder? Ouvir. O seu lema de vida? Não desistir. E a aplicação favorita, ou que tem mais usado? The Economist. Muito bem. E os seus hobbies? Ler quando tenho tempo. É um grande livro que li há pouco tempo, The Innovators, Walter Isaacson, para quem quiser. Fica a sugestão. Fica a sugestão. Muito obrigada mais uma vez, Comissário Carlos Moedas. Obrigada. Muito obrigado.